Vamos pra tabela dos estaduais? A tabela! A tabela! Vamos? Podemos afirmar aqui com certa tranquilidade que o Corinthians, que é o time ao qual a gente está reagindo e falando sobre, está com uma dificuldade para conseguir uma classificação, porque o que acontece? O grupo do Corinthians, o segundo colocado, já tem 14 pontos, um jogo a menos. O Corinthians ainda está contando empate aqui. No momento, o Corinthians está 4 pontos atrás. Se o Corinthians virar esse jogo, 15 rodadas? Não, pô, são 12. São 12 rodadas. Se o Corinthians virar esse jogo, ele vai a 13 pontos. Com 13 pontos, ele permanece na última posição, fica 1 ponto atrás do Mirassol, empatado em jogos, e 2 pontos e 1 ponto atrás do Inter de Limeira, que tem um jogo a menos. Ou seja, se a Inter de Limeira vencer o jogo que falta, ele abre 4 pontos do Corinthians de novo. Se o Corinthians empatar hoje, eu também acho que esse jogo tá de uma forma, porque ele fica 3 pontos do Mirassol, 3 do Inter de Limeira, com o Corinthians tendo um jogo a mais. Eu acho que complica a situação. O Santos está classificado, venceu mais uma, com o estádio lotado, fez bonito. O Santos que vem num aproveitamento absurdo, 2 derrotas apenas em 10 rodadas. O segundo colocado ainda está vivo aqui, pode ser qualquer um dos outros 3 que estão no grupo. Palmeiras já está classificado, Ponte Preta e Água Santa disputam a segunda colocação. Bragantino já está classificado, ainda não, né, matematicamente, mas praticamente classificado. Inter de Limeira, Mirassol e Corinthians brigam pela segunda vaga, mas o Corinthians para se classificar tem que vencer hoje, vencer o próximo e torcer por alguns tropeços. Pode acontecer, futebol, né? Pode acontecer, mas não se sabe. E o São Paulo corre o risco de ficar de fora, mas tem um jogo a menos. Então, o Novo Horizontino tá ali como favorito para se classificar, mas também pode ficar de fora. Esse grupo D tá muito aberto, né? O Botafogo de São Paulo não tem mais chance de se classificar. Ainda tem... Cara, todo mundo tem chance de se classificar aqui. Olha que loucura. Olha que loucura, mano. E se você for ver a classificação geral, que serve também para ter um parâmetro do nível de atuação, porque querendo ou não, quando você olha a fase de grupo, é complicado, porque tem time que vai fazer 8 pontos e vai se classificar, a depender do grupo dele, e tem time que vai fazer 20 e não vai, a depender do grupo dele. Por exemplo, como a gente estava dizendo ali, o São Paulo é um time que está com 15 pontos em 9 jogos e pode não se classificar. Pode não se classificar. É um fato. Agora, a Portuguesa está com 7 pontos em 9 jogos e está se classificando. Ou seja, é um campeonato que eu particularmente acho bem injusto, em relação à classificação. De todo modo, a classificação geral é que serve para dar um parâmetro melhor para a gente de como as equipes estão se performando à medida que todo mundo enfrenta todo mundo na classificação geral. O Santos está em primeiro, melhor equipe do Paulistão até agora, porém o Palmeiras tem um jogo a menos. Então, se o Palmeiras empatar ou vencer esse jogo, empatar ele não passa o Santos. Ele empata, mas fica com uma vitória a menos. Mas se o Palmeiras vencer, é o líder do Paulista. Novo Horizontino, Bragantino, São Paulo, que também tem um jogo a menos. São Bernardo, Inter de Limeira com um jogo a menos. Água Santa, Mirassol, Ponte Preta com um jogo a menos. Botafogo de São Paulo, Corinthians, Portuguesa, Guarani, Ituano e Santo André. No momento, a tabela do Paulista é essa. Cara, eu vou te falar, é muito complicado você avaliar esse campeonato paulista do Corinthians até agora. O Corinthians que está num período de reformulação, uma mudança de diretoria, fechou um grande patrocinador que pode ajudar o Corinthians melhorar sua situação em relação à dívida, mas ao mesmo tempo o Corinthians segue muito endividado, gastando demais, às vezes até mais do que eu acho que devia em algumas contratações, mas trouxe alguns jogadores interessantes. O Garro, por exemplo, eu acho que foi uma boa contratação, e é um time que, a torcida espera uma resposta dentro de campo, mas que até o momento não tá vindo, né? A gente percebe que o Corinthians tá jogando com raça, com disposição, mas futebol mesmo ainda tá deixando a desejar. Saindo do Campeonato Paulista, a gente vai aqui pro Campeonato Carioca. No momento, o Flamengo é o líder do campeonato, o Fluminense é o segundo colocado, perdeu hoje pro Flamengo o clássico por 2-0. A Nova Iguaçu é o terceiro colocado e o Vasco fecha o G4. Cara, aqui de verdade, eu tô achando esse ano, né? Porque cada ano muda. Mas esse ano eu tô achando o Carioca muito mais simples do que o Campeonato Paulista, por exemplo. É que o Carioca é uma merda no sentido de não ter premiação, dos árbitros serem uma merda e etc e tal. Mas o campeonato é bem simples de entender.
O Flamengo é o primeiro colocado, o Fluminense é o segundo, o Nova Iguaçu é o terceiro, o Vasco é o quarto. E com o Vasco, Botafogo e Portuguesa disputam a classificação. A Portuguesa não mais, né? Botafogo e Vasco disputam a classificação para as semifinais. O Vasco, se vencer, tá classificado, depende só de si. Se empatar, ele vai ter que torcer contra o Botafogo, e se perder, vai ter que torcer contra o Botafogo, consequentemente também por questões lógicas. O Botafogo, se perder, tá fora, se empatar, tá fora, e se vencer, precisa ainda torcer contra o Vasco. O Botafogo enfrenta o Fluminense, com o mando de campo do Fluminense, mas o jogo é no Maracanã, então dá pra dizer que é quase um campo neutro, mas eu acho que dá pra dizer também que o mando do Fluminense faz diferença, porque não é o jogo no tapetinho do Newton Santos. E o Vasco enfrenta a Portuguesa já sem chance nenhuma de classificação matematicamente, brigando por nada dentro de São Januário. Então, a tendência não é necessariamente o que vai acontecer, mas é que o Flamengo termine como campeão da Taça Guanabara. Campeão, né? Quem termina em primeiro colocado dos pontos corridos. Fluminense, Nova Iguaçu e Vasco fechem a zona de classificação. Nesse momento, uma semifinal ocorreria entre Flamengo e Vasco, Fluminense e Nova Iguaçu, ok? Porque o primeiro colocado pegaria o quarto e o segundo pegaria o terceiro. Só que tem um ponto, o Nova Iguaçu pega o Volta Redonda, e se o Vasco vence... Cara, é verdade, existe esse mundo ainda, né? O Flamengo deve vencer ou empatar com a Portuguesa, e se ele vencer ou empatar, já garante que ele é líder. O Fluminense, ainda que vença o Botafogo, ele não deve conseguir subir de posições. Agora, se o Vasco vence a Portuguesa em casa e o Nova Iguaçu empata com o Volta Redonda fora de casa, o Vasco vai para terceiro lugar e o Nova Iguaçu vai para quarto. E aí, nesse caso, a semifinal seria Flamengo, Nova Iguaçu, Vasco e Fluminense. Tá ligado, mano? Existe ainda esse mundo. Caralho, verdade. Se o Botafogo bater o Fluminense ficar com 21, o Vasco vencer e o Nova Iguaçu vencer, também existe o mundo do Fluminense ficar em quarto e ser Flamengo e Fluminense, Vasco e Nova Iguaçu. De todo modo, os únicos que disputam vaga ainda são Vasco e Botafogo. O restante já está matematicamente classificado e disputa aí as semifinais, né, que vão ocorrer no dia 10, no domingo, pelo menos até o momento, e o jogo de volta no dia 17. Nova Iguaçu de intruso? Intruso não, mano. Vou te falar, o Nova Iguaçu faz, ao meu ver, a campanha mais surpreendente do campeonato, com uma vitória apenas, uma derrota apenas em 10 jogos, um aproveitamento de 70%, tal qual do Fluminense. Então, mano, é um aproveitamento absurdo, tá ligado? E fez por onde? Merecidíssimo pela campanha que tá fazendo essa vaga na semifinal, tá ligado? Vamos lá, o Campeonato Gaúcho, que terminou agora, o Grenal com uma vitória do Internacional, fez com que o Inter abrisse 5 pontos de diferença para o Grêmio, agora com 5 vitórias consecutivas, o Grêmio já numa fase não tão maneira, dos últimos 5 jogos venceu apenas 2. De todo modo, já está todo mundo classificado aqui, o Novo Hamburgo e a Avenida ainda disputam uma vaga, mas com uma possibilidade menor, se bem que o Novo Hamburgo tem um jogo a menos, né? Mas ao que tudo indica, a gente deve avançar ali para as quartas de final, o Grêmio pegando provavelmente o São José, talvez, o Inter com o São Luís. E a real é que a final, com todo o respeito do mundo, deve ser mais um Grenal, né? Já no Campeonato Baiano, o Bahia venceu seu jogo de hoje por 2-1 contra a Juazeirense e o Vitória venceu também o seu jogo contra o Atlético. Então, tipo assim, Bahia e Vitória seguem liderando. Cara, olha só, ambos com 16 pontos, ambos com 8 jogos, ambos com 5 vitórias, ambos com 1 empate, ambos com 2 derrotas, e a diferença tá no fato de que o Bahia tem 10 gols marcados a mais e o Vitória tem 3 gols sofridos a menos. O Bahia tem um saldo muito melhor que o Vitória, tá ligado? Acredito eu, tá ligado? Que o saldo de gol tá essa diferença toda. Mas, de todo modo, aqui já é... No Baiano é semifinal e final, né? Baiano é semifinal e final, né? Aqui é semifinal e final. No momento, é Bahia e Juazeirense, Vitória e Barcelona de Ilhéus. Que tampouco. Boa campanha do Barcelona de Ilhéus, hein, mano? Deixa eu ver quantas rodadas tem. Só falta uma rodada também. Gente, estamos chegando
na fase final aí dos pontos corridos dos estaduais, mano. Já estamos chegando nas semis aí. Campeonato Mineiro, Cruzeiro lidera o seu grupo, com a Tombense em segundo lugar, classificação já definida no grupo A, só resta decidir quem vai ficar em primeiro lugar. Classificação ainda não definida no grupo B, porque todos os 3 primeiros times têm chance de se classificar. Só uma tragédia tira o Galo da classificação, que seria perder, ver o Vila Nova vencer, tirar um saldo de gol, mas praticamente o Galo já classificado também. E o América Mineiro, que faz a melhor campanha junto com o Cruzeiro do estadual até agora, vai para a semifinal e vai se classificar ou com o Atlético ou com o Patrocinense no grupo C. A semifinal, melhor segundo colocado contra o melhor primeiro, terceiro melhor contra... Isso aqui vai ser decidido no detalhe aqui nessa última rodada que ocorre na semana que vem, no fim de semana que vem, né? Enfim, no Campeonato Paranaense, a primeira fase já chegou ao final, né? Acabou a primeira fase, o Atlético Paranaense terminou na frente aí do Curitiba, que terminou em segundo lugar com 21 pontos. O Atlético fez 11 jogos, venceu 7, empatou 4, não perdeu nenhum jogo, sofreu apenas 5 gols. É o melhor saldo de gols, é o time com o melhor aproveitamento. Não é o melhor ataque, porque o Curitiba tem um ataque melhor, mas é a melhor defesa, então tem o melhor saldo de gols. E no momento não, né? Já estão definidos as quartas de final entre Atlético Paranaense e Londrina, Azures e Operário, Cianorte, Curitiba, Cascavel e Maringá. São 2 jogos aqui também, né? Campeonato Cearense olha só, mano. Já estamos na semifinal aqui. Quer dizer, faltam os jogos de volta entre Floresta e Maracanã e Ferroviário e Iguatu para decidir os adversários de Fortaleza e Ceará, que já estão na semifinal. O Ceará pega ou o Ferroviário ou Iguatu e Fortaleza pega ou Floresta ou Maracanã. A tendência é de uma final entre Ceará e Fortaleza no campeonato cearense. É isso? Faltou alguma coisa? Mas basicamente é isso, né?